Olá pessoal, hoje eu queria falar sobre o que falamos, porque um dia o Senhor Jesus falou que toda palavra frívola que os homens disserem, eles vão dar conta dela no dia do juízo. E ele falou isso para conscientizar as pessoas sobre aquilo que as pessoas falam, porque se ela fala algo errado, algo nocivo, algo que faz mal para alguém, ou até mesmo para ela mesma, ela vai ter que dar conta disso aí. Então, falar alguma coisa é algo que tem que ser algo sempre bom. Você tem que sempre evitar falar palavras frívolas. Ou melhor, você deve se abster de dizer palavras frívolas. É preciso pensar no que se vai falar. É preciso falar palavras boas, palavras úteis, importantes, que possam ajudar as pessoas, que possam beneficiar, que possam exortar, que possam corrigir as pessoas, que possam fazer com que as pessoas tenham disciplina em suas vidas. Essas são as boas palavras, os bons conselhos que podem ajudar alguém e até a si próprio também. Então, é necessário entender essa questão, porque nosso coração tem que transbordar de boas palavras. E isso tem que ser levado a sério por você e por mim. Porque ao longo de nossa vida, no tempo que resta de nossa peregrinação neste mundo, nós temos que usar as palavras para transmitir graça aos que ouvem. Por isso não podemos amaldiçoar com as nossas palavras alguém. Não podemos julgar ninguém com as nossas palavras. Esse é o procedimento errado. Então, nós não devemos imitar o que é mal, e sim o que é bom. E o bom tem que proceder de nosso coração, principalmente as boas palavras que possamos dizer. Então, é necessário entendermos e nos conscientizarmos de que temos que evitar de dizer certas palavras, porque se dissermos palavras frívolas, iremos dar conta delas no dia do juízo. Então, vamos evitar isso. E hoje eu vou falar a respeito disso, das palavras que nós falamos. Porque as palavras que nós falamos têm que edificar outras vidas. E as palavras que ouvimos têm que nos edificar também. Então, de ambas as partes, tem que existir palavras boas que saem do nosso coração. É isso que as pessoas querem ouvir. É isso que o Senhor Jesus quer que possamos pronunciar, falar em todo o tempo. Então, em nossas vidas, não pode existir essas palavras erradas, essas palavras más, essas palavras que são em vão, palavras que só prejudicam pessoas. Não podemos dar ocasião a isso em tempo algum. Temos que entender essa questão, para não cometermos esse erro, nem de forma deliberada, em tempo algum. Então, o que existe nas Escrituras, alguns textos que falam sobre isso, para que as palavras que nós possamos falar possam ser palavras importantes para alguém, úteis, que vão ajudar de certa forma alguém a se conscientizar, a se endireitar, a se aperfeiçoar. Então, é necessário que entendamos isso. E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui, me baseando, é claro, em textos das Escrituras. E o primeiro texto que eu vou falar aqui é um texto no qual o próprio Senhor Jesus fala a respeito disso, para que nós possamos entender o que ele falou e podemos praticar, colocar em prática o ensino que ele falou a respeito disso. Tem que ser assim. O Evangelho é prática, é algo que devemos praticar. E o ensino do Senhor Jesus nos leva a fazermos isso todos os dias.
Então, eu vou ler aqui o texto que está aqui no Evangelho segundo Lucas. E está escrito assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Então, em nossos corações tem que haver um bom tesouro. Esse bom tesouro são as palavras que, pronunciadas, podem beneficiar alguém, podem ajudar alguém. Então, é isso que nós devemos tirar do nosso coração. Palavras boas, importantes para alguém. Palavras saudáveis. Palavras temperadas com sal. Palavras que vão trazer saúde para aqueles que ouvirem. Esse é o bom resultado do bom tesouro que está no nosso coração, que são as boas palavras, que devem sair do nosso coração e agir na vida de alguém como uma flecha para acertar um alvo definido, para que isso possa gerar um resultado na vida da pessoa. E também na nossa também, porque nós podemos falar para alguém, mas outra pessoa pode falar também para nós. Então nós devemos entender isso. E ele diz aqui bem claro: o homem bom, e eu espero que esse homem bom seja você e seja eu, o homem bom, do bom tesouro do coração, que está no coração, tira o bem. Devemos tirar o bem. As palavras que nós pronunciarmos têm que servir para o bem de alguém e para o nosso bem também. Tem que ser assim. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Então, o homem mau, que tem no seu coração maus desígnios, ele vai tirar dali algo mal, uma palavra errada, um mau conselho, uma palavra frívola, uma palavra estúpida, uma palavra blasfemadora, uma palavra ingrata, uma palavra de raiva, de ira, enfim, uma palavra que não vai produzir bom resultado em ninguém, pelo contrário, vai agravar o mal que já existe naquela pessoa. Não é esse o objetivo de nossas vidas. Nem você nem eu podemos fazer isso em tempo algum. Esse é o procedimento errado, condenável pelo Senhor Jesus. E ele diz aqui bem claro: e o mal do mau tesouro tira o mal. Isso é o que mais acontece hoje em dia. Quantas pessoas más hoje tiram do mal dos seus corações e falam coisas erradas para outras pessoas. São milhares de pessoas, são milhares de casos. Todos os dias isso acontece. É muito mais pessoas falando algo mal do que alguém falando algo do bem. É isso que está acontecendo. Então nós devemos tomar cuidado com isso. E ele continua dizendo, terminando aqui: porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, a boca daquele que tem um bom tesouro no coração só vai pronunciar coisas boas. Mas aqueles que têm no seu coração algo mal, ele vai falar do que está cheio o coração. Ele vai falar algo vindo da maldade, do homicídio, do adultério, de várias coisas erradas que está no coração dele. Ele vai reproduzir isso através de palavras para alguém. É assim que caminha a humanidade hoje. Tem muitas pessoas que tiram do bom tesouro algo bom, mas tem aqueles também que tiram algo mal do seu próprio coração para falar. É assim que está hoje. A humanidade está dividida entre essas duas classes de pessoas. E isso não é bom. Então, isso que eu falei aqui é para falar a respeito disso. Porque o texto que eu vou ler aqui agora tem a ver com isso também. E esse texto está aqui na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E está escrito assim. Deixa eu ver aqui. É a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler aqui agora o texto. Está escrito assim: mas
apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, em meio a toda aquela luta, aquela dificuldade, aquelas coisas que tentavam prejudicar a pregação do Evangelho, mesmo em meio a tudo isso, eles anunciaram o Evangelho de Deus naquela cidade. Porque o coração desses homens estava cheio do Evangelho. Eles transbordavam desse Evangelho. E eles anunciavam o Evangelho de Deus para aquelas pessoas. E ele prossegue dizendo: pois a nossa exortação não procede de engano. Então a exortação, que é algo usado com palavras, não procedia de engano, porque no coração deles não existia engano. O coração deles não estava cheio de engano. Pelo contrário, muito pelo contrário mesmo. Então, a exortação deles não procedia de engano. Não procedia, a exortação dele não procedia também de impureza. Porque no coração deles não existia impureza. Então eles não falavam coisas impuras. Eles falavam coisas puras para as pessoas ouvirem através das exortações que eles falavam. E mais ainda, a exortação deles não se baseava em dolo. Então, no coração deles não existia dolo, não existia essa intenção deliberada de causar mal a ninguém. No coração deles não existia isso. Pelo contrário, as palavras de exortação que eles falavam era para ajudar alguém, para beneficiar. Eram palavras saudáveis, para curar as vidas, principalmente através da pregação do Evangelho. Então, no coração deles não existia esse dolo em tempo algum. Eles não agiam com intenção dolosa para com as pessoas em tempo algum. Era isso que existia neles, que não existia neles, aliás. Era isso aí. E ele prossegue dizendo aqui: pelo contrário, já falei essa palavra, né? Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, era pelo contrário, porque eles foram aprovados por Deus, todos eles, Paulo e os outros que estavam ali evangelizando na cidade de Tessalônica, foram aprovados por Deus, a ponto de o próprio Deus ter confiado a cada um deles o Evangelho. E era assim que eles falavam. Eles falavam a respeito do Evangelho, coisas boas, úteis, para salvar as pessoas, para fazer as pessoas crerem em Deus e em Cristo Jesus também. Era isso que eles falavam através da pregação do Evangelho. Não, mas só que eles não falavam o Evangelho não para que agrademos a homens. Então, as palavras que eles usavam não eram para agradar homens. Eles não agradavam os homens com as palavras que eles falavam. Não era esse o objetivo deles. O coração deles não estava cheio dessa intenção de agradar a homens em tempo algum. A pregação do Evangelho não é para agradar a homens. Em tempo algum. É errado fazer isso. E eles tinham consciência disso, porque o coração deles estava cheio do Evangelho. Mas a pregação do Evangelho que eles faziam não era para agradar a homens. Em tempo algum. E ele continua dizendo assim: e sim a Deus. Então a pregação do Evangelho que eles faziam era para agradar a Deus apenas. Porque foi Deus que encheu o coração deles desse Evangelho, confiou a eles esse Evangelho. Então eles não podiam pregar esse Evangelho para agradar a homens em tempo algum. Se eles estivessem pregando o Evangelho para agradar a homens, eles não iriam agradar a Deus. Então eles preferiram agradar a Deus e desagradar aos homens
pela pregação do Evangelho. Sério. É assim que tem que ser. Esse é o procedimento daquele que está em Cristo Jesus. E sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, Deus provava o coração deles todos os dias. Ele sondava o coração deles. Ele via que nesses homens, o coração deles estava cheio do Evangelho, cheio de verdade, cheio de justiça, de bondade, de amor. E eles praticavam isso, usando as suas palavras. Era isso que eles faziam. Então, Deus sempre prova o coração das pessoas. Ele sabe quem é quem. Ele sabe aquilo que as pessoas falam. Ele sabe, ele consegue discernir se aquilo que a pessoa fala é mal ou se aquilo que a pessoa fala é bom. Ele vê isso todos os dias acontecendo. Essas coisas saem do coração das pessoas. Esses maus desígnios e os bons desígnios saem do coração das pessoas. Ele vê tudo isso. Ele prova o coração de todas as pessoas. E o último versículo aqui diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Então, por que eles não usavam de linguagem de bajulação? Porque o coração deles não estava cheio disso. Eles não usavam palavras de bajulação. Eles não usavam palavras para adular os outros com motivos interesseiros em tempo algum. Eles nunca fizeram isso. É errado fazer isso. Porque o coração deles não estava cheio dessa intenção. E continua dizendo aqui: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis. Então, aqueles irmãos de Corinto sabiam disso, que o coração deles não estava cheio dessa linguagem de bajulação. Eles não bajulavam ninguém, não ficavam adulando ninguém, não usavam suaves palavras lisonjas para enganar ninguém. Eles não tinham isso em suas vidas. O coração deles não estava cheio disso. Estava cheio do Evangelho. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos. O coração deles não estava cheio de intuitos gananciosos, para que eles pudessem usar palavras com o objetivo de fazer as pessoas serem enganadas por torpe ganância, pela torpe ganância deles. Eles não usavam a pregação do Evangelho como intuitos gananciosos de ganhar dinheiro, de se enriquecerem ilicitamente, como muitos hoje fazem por aí. Veja como é que é a realidade hoje. Enquanto Paulo e os seus companheiros não tinham essa intenção gananciosa, hoje muitos têm. Hoje muitos falam a respeito disso. Querem enriquecer às custas da boa-fé das pessoas. Enganam elas com palavras fictícias para fazer dessas pessoas o comércio dessas vidas, o comércio de muitas vidas hoje. É assim que acontece hoje, porque muitas pessoas usam palavras para enganar as pessoas com esse intuito ganancioso. E eles fazem isso explicitamente, claramente, deliberadamente, intencionalmente falando. Eles são todos errados. Usam a pregação de outro evangelho para adquirir essas riquezas, coisas que são inconvenientes para aqueles que estão em Cristo Jesus. E na vida de Paulo e de seus companheiros não existia isso, porque o coração deles não estava cheio disso aí. Mas hoje existem muitos pastores, bispos e apóstolos por aí que têm o coração cheio dessa ganância, dessa cobiça, dessa avareza pelo dinheiro. E é assim que eles vivem, enganando pessoas. Essa é a verdade. E aí ele termina dizendo: Deus disto é testemunha. Então, a principal testemunha de Paulo e de seus companheiros não eram as pessoas que sabiam o que eles estavam fazendo, mas era o próprio Deus que provava o coração deles, que via o que eles estavam fazendo. E Deus, como testemunha deles, aprovava o procedimento deles, concordava, porque era um procedimento justo, reto, perfeito aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. Então eles viviam a vida assim.
Essa era a vida deles. Então, isso tem que nos fazer entender que hoje, se existe alguém usando o seu modo de falar de outra forma errada, essa pessoa está fazendo algo que é mal perante os olhos do Senhor. E todos vão ter que prestar contas disso um dia. Então eu espero que essa mensagem de hoje possa conscientizar a você sobre isso. Porque tem que conscientizar a mim também. Tem que conscientizar a todos. Palavra séria e importante vinda da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Para que através dessas palavras possamos corrigir muitos erros que podem estar acontecendo em nossas vidas. É essa a intenção do Senhor Jesus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.